Vamos falar um pouco sobre Rn. Então, os elementos de Rn são NU-plas ordenadas, quer dizer, se você pegar x1 até xn, ele vai ser igual a y1 até yn, e somente c, eles são iguais coordenada a coordenada. Então, x1 é igual a y1 até xn igual a yn. Então, bom, e aí cada um deles é um elemento de R, né? Bom, então, Rn é um espaço vetorial com as seguintes operações, né? Você tem a operação de soma, que é somar coordenada a coordenada, e multiplicar por um escalar, você multiplica por alfa em cada coordenada também. Então, as propriedades básicas, né, como espaço vetorial, são que a soma é comutativa, a soma é associativa, existe o elemento neutro, existe o elemento oposto, que significa que a soma do vetor por algum vetor é igual ao vetor nulo, onde o vetor nulo é esse daqui, tá certo? E aí depois também você tem propriedades com o produto com a multiplicação por escalar, então que distribui na soma, e que o multiplicar por escalar também distribui na soma dos vetores, e que o produto com multiplicar por dois escalares tem essa relação aqui, e que multiplicar por um dá o próprio vetor. E, em geral, se o espaço vetorial satisfaz as condições acima, vamos ter também que menos 1 de x é menos x, e que o 0 vezes x é o vetor nulo. Tá? Como a gente já começou com uma soma e uma multiplicação, dá para ver que isso aqui é satisfeito. Tá? Mas, em geral, essas propriedades aqui caracterizam, então, o que seria um espaço vetorial. Então, tá, e para isso também se mostra, se você tem aquelas propriedades, você consegue mostrar que o elemento neutro é único, que o oposto também é único. Então, no que foi visto acima, pensamos os elementos de Rn como vetores. E também, no que a gente vai trabalhar, podemos pensar com os elementos de Rn também como pontos. E a distinção é feita, geralmente quando a gente vai falar sobre isso, é feita graficamente, né? Tá certo? Então, os pontos a gente coloca dessa forma, e os vetores a gente coloca dessa forma, só que aqui eles são representantes de vetores, tá? Porque o vetor é só uma n-upla, tá certo? Assim como pontos também são n-upla, tá? Só que, então, para você ver que é a mesma coisa que acontece em consciências espaços vetoriais, né? Tá certo? Você desenha um representante que começa num certo ponto, tá? Mas aí se você pegar uma mesma setinha e começar em outro ponto, ele representa o mesmo vetor. Então, aí tem a operação de produto escalar, né? Que seria x1 até xn, escalar y até yn, multiplica a coordenada e soma. Então fica x1 vezes y1 mais x2 vezes y2, etc. Até xn mais xn vezes yn. Então, o produto escalar satisfaz as seguintes propriedades, né? O produto escalar de x por y é igual a y por x. O produto escalar distribui na soma, tá certo? Então, x mais y escalar z é igual a xz mais yz. Ao multiplicar por um número real, vai ficar alfa de x escalar y igual a alfa x escalar y, que é igual a x escalar alfa y. Além disso, temos que o x escalar x é maior ou igual a zero, e o x escalar x é zero, se somente se o vetor é o nulo. Então, dado o espaço vetorial com produto escalar, podemos definir o ângulo entre dois vetores não nulos, como sendo θ sendo o arco cosseno de u escalar v sobre norma de u, norma de v, onde norma de u é a raiz quadrada de u escalar u. Isso aqui depois a gente vai ver que realmente isso aqui vai dar um número menor ou igual, de módulo menor ou igual a 1, para poder falar em ângulo, tá? Então aqui só tem uma coisa que tem que tomar cuidado, é que o escalar v é um produto entre, é um número, tá certo? E
norma de 1, norma de V, é o produto de dois números reais. Tá? Então, na hora que marcar o produto escalar e o produto de reais, às vezes coloca um pontinho também, aí tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Tá? Então, só voltando aqui, para mostrar isso aqui, precisa do lema de Schwartz, e, tá certo? Para poder, então, realmente definir um ângulo. O que importa aqui é que quando a gente começa com R2 ou R3, esse ângulo que vai aparecer é o ângulo da geometria euclidiana, tá? Que também a gente vai ver mais tarde isso. Bom, então a distância entre um ponto Q, P e Q coincide com a norma do vetor PQ, tá certo? Então aqui você tem um ponto P, aí você tem um vetor OP aqui, um vetor OQ, e aí você tem o vetor PQ aqui, né? Então, o PQ se escreve como sendo Q1 menos P1, Qn menos Pn, onde as coordenadas de P são essas aqui, são com P's aqui, P1 até Pn, e as coordenadas de Q são Q1 até Qn. Então, aqui seria como se o vetor ele é o representante do vetor, que a gente escreve, o vetor sai do ponto P e chega até o ponto Q. Em geral, se o U ou o vetor V são vetores nulos, também dizemos que o θ vai ser π sobre 2, né? Assim, o escalar V vai ser norma de 1 na g cosseno de θ para todo o vetor UV em Rn. Tá? E o importante é que isso aqui bate exatamente com essa definição de produto escalar. Tá? Então, dizemos que U e V são perpendiculares ortogonais se o produto escalar dos dois dá zero. Às vezes um vetor PQ é indicado como Q menos P, que funciona bem em Rn, porque você pega as coordenadas de Q e subtrai pelas coordenadas de P. Tá? Mas aí tem que tomar cuidado assim, né? Quer dizer, conta você pode fazer. Você pode pegar um ponto P, um ponto Q e somar, ou pode pegar um ponto P e multiplicar por um alfa, tá certo? Só que isso não tem esse significado geométrico no espaço. Então, assim, o fato de você poder fazer conta não significa que ela vai ter alguma interpretação, tá? Então tem que tomar um certo cuidado para não confundir quando está mexendo com um ponto ou como um vetor, para não fazer contas que não fazem sentido. Então agora a gente vai falar um pouco lembrar um pouco sobre as equações, né? Então, primeiro a equação geral da reta, certo? Então você tem um vetor, você está no R2, então só tem uma direção perpendicular à reta, que a gente está marcando aqui como a direção do vetor n aqui. Então, se o n for diferente de zero, ortogonal à direção e o P0 está na reta, tá certo? Então aqui, né, você tem um ponto P0, você tem um vetor aqui. Então, quando é que esse ponto vai estar na reta, né? Então, quando o ângulo entre os dois ser 90 graus, né, ou perpendiculares, tá certo? Então, π sobre 2. E então, aí o produto escalar entre o n e o vetor P0P, tá certo? Tem que ser zero. Então, n escalar P0, o vetor P0P é zero. É a mesma coisa dizer que o vetor n escalar com P menos P0, né, naquela notação de subtração. Então, agora escrevendo xy como P e x0 e y0 como P0 e o n como AB, então como é que fica a equação, né? Vai dar o n aqui, AB, escalar com x menos x0 e y menos y0, que é o vetor P menos P0, tá certo? E abrindo o produto escalar vai ficar ax mais by menos ax0 menos by0 igual a zero. Então, isso aqui é denotado como equação geral da reta em R2. E aí temos que seria o quê? Seriam todos os pontos x, y
que satisfaz essa equação, onde A, B, x0, y0 são dados. Tá? Agora, a equação geral do plano em R3 começa com o que também? Você tem no R3, se você pegar um plano e um ponto P0 aqui, vai ter só uma direção normal. Então, se n for um vetor nulo normal ao plano, então temos essa conta também, né? Que o vetor, o ponto P está no plano se somente ser n menos o vetor P0P, o produto escalar dos dois dá zero. Aí, usando coordenadas, do mesmo jeito de antes, temos que ax mais by mais cz menos ax0 mais by0 mais c0 igual a zero. Então, dados A, B, C, x0, y0, z0, onde A, B, C não são todos nulos, então, isso aqui vai dar a equação de um plano. Então, seriam todos os pontos da forma x, y, z que satisfaçam essa relação aqui. Então, a equação geral do plano em R3, né? Basicamente o que acontece? Você tem uma equação, tem três variáveis, uma equação, então tem duas variáveis livres, e então isso aí vai acabar dando o plano. No caso do R2, você tem duas variáveis livres, quer dizer, você tem duas variáveis, aí por causa dessa equação, você só tem uma variável livre, e aí então isso vai dar uma reta. Tá, então agora tem a equação vetorial da reta, que vale em Rn, né? Tá certo? Então você tem a direção, você pega, por exemplo, dois pontos, ou um ponto e um vetor. Tá? Isso vai, então, descrever todos os pontos, dá para descrever todos os pontos na reta. Tá? Então, eu posso associar para cada ponto na reta um múltiplo do vetor u, tá certo? Porque, dados os dois pontos, eu tenho que esse vetor e esse vetor u aqui são paralelos, então o vetor P0 até esse ponto aqui, ele é um múltiplo de u. Certo? E, reciprocamente, se você pegar um múltiplo de u, você pode escrever um ponto da reta como sendo P0 mais alfa u. Certo? E, então, quando eu fixar um ponto e um vetor, eu posso escrever exatamente isso aqui. Né? Isso aqui vai ser a equação vetorial de um plano. De uma reta, perdão. Então, agora, no R2, por exemplo, se a gente escrever em coordenadas, vamos ter isso aqui, né? Cada ponto é da forma xy, aí você tem um ponto fixado x0, y0, e aí você tem um vetor fixado o 0, o 1 aqui. E aí, então, você tem que os pontos da reta são da forma xy igual ao ponto fixado x0, y0, mais alfa vezes o vetor fixado o 0, o 1. Tá? Em R3, são três coordenadas, né? Basicamente a mesma coisa aqui. Agora, a equação vetorial do plano, a gente usa três pontos não colineares, ou um ponto e duas direções ali para descrever o plano. Tá? Então, no caso, usando dois vetores, LIs, aqui temos que a equação do plano, no R3, vai ficar x, y, z igual ao ponto fixado, x0, y0, z0, mais um múltiplo alfa do primeiro vetor, mais um múltiplo beta do segundo vetor. Certo? Então, quando você varia alfa e beta, você vai ter todos os pontos do plano. Tá? E para cada ponto do plano eu acho um alfa e beta, e para cada alfa e beta, essa conta vai dar um ponto do plano. Bom, então agora tem também as equações paramétricas, tá certo? Que é, no caso, simplesmente você escrever as coisas coordenada a coordenada. Por exemplo, no caso de uma reta em R3, fica x igual a x0 mais alfa 1, y igual a y0 mais alfa U2 e z igual a z0 mais alfa U3. E similarmente dá para fazer equações paramétricas da reta em R2 e do plano em R3. Então agora também a gente pode, no caso da reta, se você tem o eixo x aqui e uma reta no plano,
eu posso escrever o coeficiente angular aqui, dessa reta, em relação ao eixo, né? Então, vamos ter essa relação, né? Y, quer dizer, a primeira você tem dois pontos fixados, y1 e y0, quer dizer, então você tem o ponto x0 e y0, e o ponto x1 e y1 na reta, e aí, então você tem essa inclinação que é y1 menos y0, x1 menos x0, e qualquer outro ponto aqui vai ter que ter a mesma inclinação. Então, pegando esse ponto fixar x0 e y0 na reta, então y menos y0 sobre x menos x0, ele vai ter que bater com essa inclinação para que o ponto xy esteja na reta. Aí isso é feito por semelhança de triângulos, né? Bom, então esse aqui é o coeficiente angular, tá certo? E as únicas retas que a gente não consegue descrever dessa forma são as que são perpendiculares, porque daí você não consegue escrever essa relação aqui. Tá? Bom, depois também tem o produto vetorial, tá certo? Então, se U e V são vetores de LD, então o produto vetorial é um vetor nulo, porque o produto vetorial é sempre um vetor. E se U e V são LI, o vetorial V é um vetor ortogonal a U e V, então isso dá a direção do vetor, porque a gente está no R3, então os dois aqui dão a direção de um plano, então só tem uma direção perpendicular. O tamanho do vetor, o vetorial V, coincide com a área desse paralogramo aqui. Né? Então aqui a gente está pegando dois representantes começando do mesmo ponto para poder enxergar o paralogramo, e aí dá para ver que a norma do vetor vai ter que ser norma de U, norma de V, seno de θ, porque aí quando você pegar a norma de U vezes norma de V vezes o seno dá igual a norma de U vezes, essa aqui seria a altura, né? Norma de V vezes o seno de θ. Então aqui vai dar exatamente a área. E por último é o sentido, tá certo? Porque o vetor precisa ter as três coisas. Então, o sentido é feito de forma que o vetorial V e a base canônica, IJK, né? Seria, a base canônica é 100, 010, 001. Eles têm a mesma orientação. Então, isso aí, para quem se lembra, você usa a regra do saca-rolha, né? Agora, geometricamente, ter a mesma orientação significa que você consegue mover uma base para outra sem que eles deixem de ser LI. Certo? Então, você teria que ir ajustando e vai mexendo para chegar de uma base até a outra e depois, quer dizer, isso muda o tamanho, muda os ângulos, mas aí você nunca pode deixar com que os vetores que você está usando intermediariamente fiquem LD. Uma forma algébrica de ver isso pega a matriz de mudança de base, e se o determinante é positivo, então eles têm a mesma orientação. Se não, o determinante é negativo e eles têm orientações opostas. Tá? Então, trabalhando em cima das coordenadas usuais de R3, né? Então, o vetorial V é igual ao determinante de IJK, A0, B0, C0, A1, B1, C1, né? Que é só fazer o conta de determinante aqui. Tá certo? E aí temos só o seguinte, né? Que o vetorial V é menos V vetorial U, o vetorial V vetorial W e o vetorial V vetorial W, não, aqui faltam parênteses, não são o mesmo vetor. Então, pode ser bem diferente. E o alfa de U vetorial V é igual a alfa U vetorial V, que é igual a U vetorial alfa V. U mais V vetorial W é o vetorial V mais U vetorial W, e U vetorial V mais W igual a U vetorial V mais U vetorial W. Para ver que essas contas funcionam, aqui é só usar as propriedades de determinante.
Então, agora vamos passar para desigualdade de Schwartz. Então, a desigualdade de Schwartz diz que o módulo de U escalar V é menor ou igual à norma de U vezes a norma de V. Para todo espaço vetorial com um produto escalar. Tá? Bom, no livro está feito como se fosse em R2, mas na verdade a única coisa que você faz aqui é usar as propriedades de produto escalar em espaço vetorial. Então, se o vetor V forem nulos, temos que o escalar V é zero, então em módulo de zero também, e norma de U ou norma de V vai ser zero, então o produto vai dar zero. Então agora eu posso assumir que o V é diferente de zero, tá certo? E aí eu sei o quê? Que a norma de U mais TV ao quadrado é maior ou igual a zero para todo T em R, porque a propriedade de produto escalar, né? Isso aqui é a produto escalar dele por ele mesmo, tirando certo? E por hipótese, o produto escalar é sempre o produto escalar dele por ele mesmo é maior ou igual a zero. Então agora temos, abrindo isso aqui, U mais TV, a norma ao quadrado é U mais TV, escalar U mais TV. Agora distribuindo vai ficar U escalar U, que é o quadrado, norma de U quadrado, mais aqui fica U mais T, U escalar T, TV, que é igual a TUV, certo? Que T é o número real. E aqui depois fica TV escalar U, também é igual a TUV, então por isso vai dar 2TU escalar V. E depois, por último, vai ficar TV escalar TV, aí puxa o T para fora, fica T quadrado, V escalar V da norma de V ao quadrado. E isso aqui era maior ou igual a zero, então isso aqui é maior ou igual a zero. Então, agora, pensando isso aqui como uma equação de segundo grau, isso aqui é o A, tá trocando a ordem aqui, né? Isso aqui é o T, a norma de V ao quadrado, T ao quadrado, esse aqui está aqui, e esse aqui está aqui, né? Então, aqui está o T, então isso aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Então, como isso aqui é uma equação de segundo grau, que é sempre maior ou igual a zero, então temos que o B quadrado menos 4AC tem que ser menor ou igual a zero. Então, como o B quadrado menos 4AC é menor ou igual a zero, então é só ver quem que é quem aqui, né? Então, B quadrado vai ser 4U escalar V ao quadrado menos o AC norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado, aí multiplica por menos 4. Né? Então, isso aqui é menor ou igual a zero, que é o delta. Então, dividir por 4 e passa outro termo para o outro lado, então vai ficar U escalar V ao quadrado é menor ou igual a norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado. Tirando a raiz, vai ficar módulo de U escalar V menor ou igual a norma de U vezes a norma de V. Então, agora, se o e V são vetores não nulos, então a gente acaba tendo isso daqui, né? O menos 1 é menor ou igual a U escalar V sobre norma de U, norma de V menor ou igual a 1. Então, existe um θ entre menos 1 e 1, que é único, na verdade, que bate com esse número aqui. Então, cosseno de θ o θ vai ser denominado o ângulo entre esses dois vetores, isso para qualquer espaço vetorial com produto escalar. Então, θ é chamado de ângulo entre U e V. Agora, vamos ver que o ângulo θ é o euclidiano, né? No caso do R2. O do R3 também, mas a gente vai fazer só o desenho aqui para R2. Tá? Então, você tem aqui a regra dos cossenos é essa aqui, né? Você tem que tem o A, aqui o B e o C, então o ângulo, o lado oposto ao ângulo aqui é C quadrado igual aos dois lados aqui, A ao quadrado mais B quadrado menos 2AB vezes o ângulo C.
chapéu aqui, né? Tá, então, escrevendo isso aqui em termos de θ e x1, y1, x0, y0, vamos ter que c quadrado, que é x1 menos x0, y menos z ao quadrado, igual o a vai ser x0 menos o 0, y0 menos o 0, e o b vai ser x1 menos 0 sendo y menos 0. Então, vamos ter isso aqui, né? Que x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado igual a usando a relação ali dos cossenos, vai ficar x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes o comprimento dos dois multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, abrindo aqui em cima agora, vai dar essa conta aqui, né? x1 quadrado menos 2x0 x1 mais x0 ao quadrado mais y quadrado menos 2y0 y1 mais y quadrado, e o resto é igual então ao que está do outro lado. E agora você pode então cancelar esses termos que são iguais e vai sobrar então, e aqui tem um menos 2, então também você corta, aí vai sobrar só x0 x1 mais y0 y1 igual a essa conta aqui. Então, agora, essa conta aqui é igual ao produto escalar. Então, isso dá exatamente a definição que a gente deu do ângulo θ usando o espaço vetorial arbitrário, né? Só que nesse caso, esse ângulo é exatamente o ângulo euclidiano. Então, para R3 é a mesma conta, é só colocar a mesma coordenada. Então, dado o produto escalar, a gente sempre consegue definir uma norma usando o produto escalar, que é o que a gente fez, né, aqui. Então, norma de U é maior ou igual a zero, as propriedades. A norma de U é zero, essencialmente seu vetor é nulo. E a norma de lambda U é igual a módulo de lambda vezes a norma de U. E aí vale a desigualdade triangular, né, que é a norma de U mais V é menor ou igual a norma de U mais norma de V. Tá? Aqui a gente está considerando que a norma veio de um produto escalar. Tá? Então, vamos só verificar. Bom, essas duas propriedades, essa aqui já vale pela propriedade de produto escalar, essa aqui também não é difícil, também vale pela propriedade de produto escalar, né? É só fazer ao quadrado e depois tirar a raiz. Aí talvez só fazer essas aqui. Então, para ver isso aqui, a gente faz esse aqui está feito aqui, mas acho que é o último aqui, mais interessante. Então, fazer o quadrado e depois tirar a raiz, né? Então, norma de 1 mais V ao quadrado é esse produto escalar, abre, vai ficar norma de U ao quadrado, mais duas vezes U escalar V, mais norma de V ao quadrado. E agora, pela desigualdade de Schwartz, isso aqui é menor ou igual a isso daqui. E aí, então, eu tenho que essa conta aqui é menor ou igual a essa conta aqui. E aqui, voltando, vai dar norma de U mais norma de V ao quadrado. Agora, tirando a raiz, vamos ter a desigualdade triangular. Então, só para lembrar aqui, existem outras noções de norma em R3 e algumas não vêm de produto escalar, tá certo? Aí, no caso, para verificar que é norma, você tem que verificar aquelas três propriedades de outra forma, tá? Não vai usar o fato que é um produto escalar. Aí também, assim, como foi comentado anteriormente, quer dizer, dado uma norma, você define também a distância, tá certo? Como a distância entre dois pontos é a norma do vetor. Tá? Então, no caso, o produto escalar que a gente fixou vai dar uma norma e essa norma corresponde também, na hora que você pegar a distância corresponde à distância euclidiana. Então, no RN, o que foi comentado antes, né? Que a norma de PQ, que é igual a Q menos P, é a distância entre P e Q. E aí temos a definição de bola também. Então, dizemos que X pertence
Ah, bom, eu vou parar aqui que acho que está meio longo já.